Boa noite a todos. Nosso objetivo aqui é fazer uma reunião preparatória da nossa oficina de férias. O pessoal está chegando aí agora. E é fazer um bate-papo e apresentar coisas que nos levem a essa oficina, né? E aí contar a história para quem está chegando agora das próprias oficinas, o que é a Ecovila, para onde vamos, qual que é, enfim, o perfil e as características dessa Ecovila, e apresentar as próprias oficinas, né, fazem parte aí de uma atividade do curso de pós-graduação, e estamos finalizando aí, inclusive, a primeira turma agora, e é um projeto que nasceu desse curso de pós-graduação da Unital e que vai ter vida própria, né? Então, a ideia desses encontros preparatórios, hoje é a ideia fazer o primeiro encontro, acho que dia 18 o próximo, e as oficinas ocorrerão lá do dia 21 ao dia 24 de julho. Então, uma boa noite a todos. Queria apresentar aqui os nossos parceiros, os professores, né, alguns colegas da graduação estão chegando aí, a Vanessa. Não conhece, por exemplo, o professor Luiz Felipe Xavier, que está aí, que é professor da Belas Artes e também da pós-graduação da Belas Artes, também da nossa pós-graduação na Unital, que é o curso de Design de Assentamentos Sustentáveis e Ecovilas. E o Morelli, o Ademir Morelli, que o pessoal da Belas Artes não conhece e a Vanessa conhece. E o Robson também está aí, que é outro professor também do nosso curso de pós-graduação. E a ideia é que a gente faça um papo aqui o mais descontraído possível sobre isso. Então, a gente sempre faz no curso de pós uma rodada de apresentação, né, as pessoas falando, afinal, não é ser uma aula aqui, estamos cansados de aula. Vamos fazer uma rodada que todo mundo se apresente, e aí depois eu vou fazer uma apresentação. O roteiro hoje é que a gente faça uma apresentação exatamente do que é a Ecovila, e depois o Morelli vai apresentar aí imagens das oficinas que fizemos lá, já fizemos 2 oficinas, e depois o Luiz Felipe vai apresentar o que nós estamos construindo lá, né? O professor Luiz Felipe é professor das ecotécnicas e bioconstruções do nosso curso de pós. Vai lá, Felipe, está com você a bola. Bom, meu nome é Felipe, Luiz Felipe Xavier. Luiz Felipe, para quem eu não conheço, Felipe, para quem eu vou com a cara, e professor Xavier, para quem eu sou mutante, para quem é mutante. Bom, sou arquiteto por formação, mestre em planejamento urbano regional, vou ingressar no doutorado em economia, mas eu gosto de pisar no barro, trabalho aí na área já há 34 anos, com projeto, com obra, e gosto bastante dessa parte de tecnologia, né? Pesquiso essas coisas já há mais de 10 anos, e é sempre legal, né? A característica aí desse curso, da gente aliar o que a gente fala, a fome com a vontade de comer, né? Ter aula teórica é importante, mas, ao mesmo tempo, é um saco. Brincadeira. É muito importante, mas é muito importante também a gente ir para campo, né? Botar a mão na massa, literalmente, aprender o fazer e que retroalimenta o saber, né? A característica principal desse curso, nesses módulos, e é muito legal porque ele é aberto também às pessoas, é a característica de socialização, né? Assim como um time no esporte, nada vai sair se não tiver uma conjunção assim perfeita entre todas as partes, entre todas as tarefas e atividades. Então, é sobre isso que eu pretendo falar um pouco hoje, tá bom? Morelli, está quicando na área aí para você.
Boa noite a todos. Sou o professor Morelli, sou um dos coordenadores do curso de especialização em design de assentamentos sustentáveis Ecovila, junto com o meu xará aqui, o Ademir Pereira, tá? E eu sou ecólogo, né? Aula na arquitetura da Unital, na biologia também da Unital, na graduação, e no curso de especialização, né? Parte de planejamento de ecovilas, né? E a minha especialidade, eu trabalho com ecologia da paisagem. A gente faz uma leitura da paisagem, né? É importante isso, que o planejamento das ecovilas e para a arquitetura, para qualquer área, é muito importante você entender, né, onde você, como você vai planejar, né, todas antes de fazer as construções, né? Você vai localizar e tudo mais. Então, nas oficinas, a gente trabalha com esse estudo que a gente chama fenomenológico. Tá? É isso que a gente vai fazer hoje. É muito importante. Lá a gente vai andar na ecovila, conhecer na ecovila, apresentar a paisagem da ecovila para vocês, viu? Percepção ambiental. É isso. Então, vou apresentar aqui rapidinho o que é a Ecovila, e aí na sequência o Morelli apresenta então as imagens e vamos tentar ser o mais rápido e dinâmico possível. Deixa eu só... compartilhar aqui, faz tempo. Na Unital a gente não tem mais aula remota. Voltou a presencial desde o início. E esse programa do Teams a gente usa na Unital. Estou fora de forma aqui de usar o Teams. Bom, tá aí o flyer da nossa oficina. E essa fogueira foi feita na última oficina. Ela já fala muito do que é o lugar que a gente vai estar vivenciando, né? A gente está exatamente na Serra da Mantiqueira, vendo aí as cidades ao longo da Serra do Vale do Paraíba, ou seja, na várzea, e ao fundo não dá para ver, óbvio, a Serra do Mar. E foi uma das atividades da última oficina. Depois das oficinas, geralmente a gente sobe lá do lado da caixa d'água, aí é a hora da fogueira, e sempre tem uma palestra, alguém que fala alguma coisa, algum papo lá em torno do fogo. Aqui é uma vista do nosso site. Nós formamos uma associação, e o nome da associação é Pro Ecovilas, porque além de criar uma ecovila, nós queremos estimular e orientar e proporcionar o desenvolvimento de ecovilas. E o que é uma ecovila, né? A gente ouve falar isso de algum tempo e não sabemos muito bem qual a definição. Mas, enfim, obviamente, está relacionado à sustentabilidade, mas o que define uma ecovila é a ideia de uma comunidade intencional. Eu moro num condomínio aqui, eu não escolhi o meu vizinho, meus vizinhos me escolheram. Numa ecovila, essa é uma questão chave. Você forma uma comunidade e, a partir desse conceito de comunidade intencional, você procura atingir aí as 4 dimensões da sustentabilidade, que é a de sustentabilidade social, cultural, ecológica e a sustentabilidade econômica. E ela é uma forma de viver que busca a regeneração tanto do ambiente social como um ambiente natural. E geralmente o que a gente associa a ecovilas é a natureza. Ótimo. Mas, antes de mais nada, a regeneração não é só física, né? É uma regeneração social. E isso talvez seja o mais importante. Por isso que as ecovilas são laboratórios vivos, né? E pioneiros dessa forma de viver, buscando
não só o contato com a natureza, no sentido de se satisfazer ou viver bem, mas de ser lugares, né, de difusão do conhecimento para que, de fato, a gente consiga né, fazer frente aí à destruição das condições de vida no planeta, que recentemente as coisas ficaram muito piores, né? Então, as ecovilas surgem na década de 60, está ligado à contracultura, né, ligado à superurbanização dos grandes centros e a perda do sentido que é você trabalhar, viver num lugar que não permita, né, viver de uma maneira em sintonia, né, com a qualidade de vida, né, que é um termo muito utilizado. Elas ganharam outra dimensão na década de 90 e na esteira aí do que veio depois muitos aqui estavam nascendo, né, em 92 nós tivemos a grande conferência, foi a primeira grande conferência que discutiu a fundo o que os países deviam fazer para buscar uma coisa chamada desenvolvimento sustentável. Eu falo que é uma coisa porque não vamos discutir agora, mas desenvolvimento e sustentabilidade às vezes parecem e pode ser coisas totalmente contraditórias, né? Tem contradição. Mas, enfim, e a partir de 92 nós tivemos uma preocupação crescente com a questão da sustentabilidade, com o clima. O último evento que nós tivemos é exatamente o Acordo de Paris, e agora, dessa onda super conservadora que começa agora a ruir aí, não só com o Trump, mas agora o primeiro-ministro, né, do Reino Unido, que acabou de cair hoje, Boris Johnson, nós tivemos aí uma parada dessa discussão, né? Mas, enfim, em 98 as ecovilas foram consideradas pela ONU como uma das formas de viver e de ter um equilíbrio entre campo e cidade, de tal maneira que possa ser considerado um modelo de vida sustentável. E hoje nós temos como atualidade essa discussão aí, os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A nossa ecovila se alinha aí a pelo menos mais de 10, né? A gente listou aí 10 dos 17 que estão diretamente vinculados às ecovilas, né? Os objetivos. E as ecovilas passam a ser uma forma de viver que vai além do que são os bairros verdes, e quem é de arquitetura conhece essas imagens, de uma das primeiras experiências, que é o Bed's Edge na Inglaterra, né, que acho uma das coisas mais interessantes, porque conjuga aí uma série de aspectos da chamada arquitetura bioclimática, né, ou sustentável, e com já algumas ideias do que seria a vida, uma das formas de viver no século XX, né? Século XXI. Enfim, e mais do que bairros verdes, as ecovilas se propõem a ter uma ação transformadora no planeta como um todo. Elas hoje estão organizadas em torno dessa entidade, que é a Global Ecovillage Network, que é uma reunião de todas as ecovilas do mundo, e depois desse evento da década de 90, da ONU, enfim, elas se multiplicaram pelo planeta, né? E aqui só imagens da primeira ecovila que a gente tem como referência, que é uma ecovila na Escócia, e hoje é um patrimônio já aí das ecovilas. Ela surgiu na década de 60 de uma maneira bem informal, com trailers, acampamentos, tal como a gente está começando, né? Todo mundo indo para lá com o que tinha, com o que sabia, aprenderam a viver nessa comunidade, e
foram transformando esse meio com autoconstrução, né? Nem interessava tanto a forma de construir. Aqui é hoje, como ela se caracteriza, é a Findhorn, e hoje ela é uma das referências aí do que é uma ecovila. E dá para ver aí o que seria, né, um espaço como esse. Você tem em comum as áreas verdes, né, você tem a circulação bem definida, mas as casas, elas são todas experimentos, quase que experimentos de como buscar a sustentabilidade, que é uma equação difícil de resolver, né, de montar. Então, essa GEM, a Global Ecovillage Network, reúne entidades semelhantes em vários, né, praticamente todos os continentes. Nós estamos ligados mais ou menos a essa filosofia, e aqui estão as ecovilas pelo mundo. Hoje, inclusive, existe até um intercâmbio entre as ecovilas, você pode se hospedar, viver em ecovilas pelo planeta todo, pelo Brasil, há várias, né? E a nossa surgiu em 2015, 2016, quando a gente comprou, nós, quem somos? Professores de São Paulo, do Vale do Paraíba, da Unital, compramos umas glebas aqui perto, em função de amigos que já moravam numa região, e aí que a gente começou a estudar o que é uma ecovila, montamos. Quem desenvolveu esse logo aqui, que é um logo, né, essa marca da nossa associação, foi o professor Ferrara, da Belas Artes, não sei se vocês já tiveram aula com ele. Isso aqui é o Guapuruvu, que é uma árvore, né, pioneira, ela que promove a recuperação dos lugares, né, ela, quando se faz a regeneração da flora, né, ou seja, é uma das chamadas pioneiras, ou seja, aquelas árvores que primeiro fazem a sombra, para que venham depois as permanentes. E ela foi o nosso símbolo, e a terra, né, as lotes onde nós estamos, fazia parte da antiga Fazenda Santana do Rio Abaixo, que era uma das fazendas da Tecelagem Paraíba. E essa é uma história que depois a gente conta mais a fundo que lugar é esse. E aqui, para quem não conhece São José, da área central, tem esse que a gente chama de banhado, que é essa parte, essa curva aqui, que chama banhado porque o Rio Paraíba que corre aqui, não sei se vocês estão vendo aí, praticamente no meio dessa grande várzea, é um rio sinuoso, e em torno dessa forma circular aqui do banhado é que começou a urbanização desse lugar, da cidade de São José dos Campos. E aqui está a rodovia Presidente Dutra. E aqui atravessou o rio, do outro lado tem um bairro chamado Santana, e ficamos a 9 quilômetros. Aqui está a Ecovila, fica a 9 quilômetros da área central da cidade. É uma das ecovilas assim que se distingue por ser uma ecovila urbana, ficar dentro da cidade. Ali tem, por incrível que pareça, asfalto, passa, né, é uma antiga estrada rural que vai para Caçapava, tem, que é uma cidade vizinha, tem ônibus, asfalto, água, luz, tudo passando na frente das nossas glebas. E ali é uma área urbana, embora tenha essa característica rural. E eis aí o nosso grande desafio, não levar as coisas ruins da cidade para aquele lugar. Aqui só uma imagem do que eu estou falando, que são as glebas. Aí estão as nascentes, nosso planejamento, nossa ocupação lá começou, né, tem como partido a preservação e recuperação dessas nascentes. É uma área totalmente degradada, né, ou seja, de antiga pastagem, e nós temos aí 3 glebas, que são as glebas E, F e D, tem uma mais aí. E aqui está o projeto de implantação da nossa ecovila, envolvendo aí essas glebas. Aqui nós temos a área verde, é a área mais alta, que vai ser destinada à agricultura. Essas bolinhas aí é o que a gente chama de clareira, que são os terrenos, são os lotes.
Cada bolinha dessa tem cerca de 450 metros, ou seja, o que um lote de um condomínio tem. E essas partes verdes são as partes comuns. E tudo que vocês estão vendo no restante é lugar de vegetação. Então, grosso modo, é essa a nossa implantação. E aqui está passando essa via, né, que é a estrada. As clareiras, elas ficam afastadas 6 metros uma das outras, então não tem muros, é óbvio, né, e elas ficam todas no mesmo nível, né, não tem nenhum lote abaixo ou acima de quem quer que seja. Aqui uma visão mais assim, Tinha visto aquilo? Raro. Depois pega um peixe do tamanho que ninguém imaginou. Tem alguém com o som aberto, por favor, feche. Aqui está uma representação do que a gente pretende lá, né, que são os lotes virarem de fato clareiras, recuperarmos a vegetação na região toda. E o que a gente está fazendo lá, que são essas construções, por meio de oficinas, é a infraestrutura mínima básica para o que a gente está fazendo de recuperação dessas áreas, né? Que são áreas de preservação permanente, e aí a gente está atuando na recuperação e revegetação dessas áreas, através de parcerias que começaram desde 2018, e agora o que a gente está começando a fazer, número 1, oficina da sustentabilidade, é o início dessa atividade, que é construir um banheiro, futuramente uma cozinha, né, para que essas atividades ali se desenvolvam. E esse conjunto vai fazer parte de um projeto maior chamado Viver Educador, que é uma escola de educação ambiental, vamos traduzir assim, que desenvolve vários projetos que envolve, obviamente, educação ambiental e a própria recuperação da área como um todo e a preparação dessa área toda para que venham os habitantes no segundo momento. Aí prevê-se uma casa coletiva, sede do futuro instituto que a gente imagina, que seria uma espécie de escola da Ecovila, e a portaria e acesso, que a gente também prevê ali um restaurante, lugar para receber ciclista, pessoal que passa de peregrinos, né, em direção a Aparecida do Norte, romeiros, enfim, é esse mais ou menos esse projeto. A ideia é que no início vocês podem ver que ali embaixo tem uns retângulos, é que essa primeira parte aqui da frente seja o lugar de interação da Ecovila com a sociedade, né, ou seja, que fique ali as cooperativas, os lugares de venda do que se produz e tal, e um pouco mais recuado e entremeado aí as clareiras, que seriam as habitações. Aqui é de onde nós nos baseamos. O Viver dos Educadores são projetos desenvolvidos desde a década passada, né, tornando-se espécie de escolas verdes, salas de aulas verdes. E que eu vou mostrar bem rapidinho aqui, o Morelli já vai apresentar aqui o que a gente está fazendo lá, como a gente começou. Essa área aí era como a gente começou em 2018. A gente sofreu um incêndio em 2019, 2020, mas ela começou do nada. Aqui foi essa área central, onde a gente tem as oficinas, bem aí na parte mais baixa, no centro da foto. Aqui é quando a gente começou a vegetar esse lugar. Esse lugar tem uma vegetação muito difícil, é um outro papo, porque foi muito pisado pelo gado. Então, está muito compactado o solo, as nascentes secaram, então é um processo bastante moroso e até caro, né? E aí que está a arte da Ecovila, não é viver bem, é conseguir fazer uma bela regeneração dessa região. Não sei se as fotos de Morelli vai nos dar a dimensão do que já conseguimos ali hoje. Mas, enfim, nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira. Ao centro, lá em cima da foto, está aquela parte mais vegetada do Rio Paraíba correndo, e lá ao fundo, no horizonte, a Serra do Mar, né? E aqui mais imagens dessa recuperação. Aqui uma primeira oficina que nós tivemos lá, de plantação com crianças. Isso foi em 2018, aí tivemos outro em 2019, e hoje está bem vegetado lá, apesar do incêndio que tivemos, né?
Então, as oficinas fazem parte desse processo de construção da Ecovila, e aqui mais atividades lá, já tínhamos 2019, já mostrava como, isso aqui é antes do incêndio, inclusive. Olha o Mourão ali, quem conhece o Mourão, e a gente já estava colhendo frutos lá. É isso aí. E em 2020 nós abrimos o nosso curso de pós, para quem não está ainda sabendo, né? O curso chama-se Design de Assentamentos Sustentáveis e Ecovilas, e ele é produto aí da parceria da Unital com a Associação Pro Ecovilas, que tem como campus de experimento e tema dos próprios estudos de pós-graduação a Ecovila Vargem Grande. Então é por isso que as oficinas surgiram, né, dessa parceria, dessa atividade, e agora a ideia é que a gente dê continuidade a esse tipo de prática. Boa noite a quem chegou aí depois. Rafael, José Maria, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, se tiverem alguma dúvida, façam agora, senão o Morelli já vai começar a apresentar aí o que nós fizemos lá das oficinas. Fiquem à vontade para perguntar. Acho que é o Zé Maria, tem uma dúvida aí. Diga lá, José. Tá fechado o microfone dele. Ah, você está sem som. Você está sem Pronto. som, né? Aí. Ok, agora? Legal agora? Beleza. Boa noite a todos e a todas. É um prazer em revê-la. Na realidade, não é bem uma dúvida, é mais uma disponibilidade. Bom, está sendo gravado, depois eu gostaria de rever, porque eu entrei atrasado, me desculpe. É quanto à recuperação e proteção das nascentes. Eu tenho um curso sobre isso, sobre proteção. Que eu fiz pelo IBAMA, e IBAMA, Ministério do Meio Ambiente e Itaipu Binacional. Então, essa parte aí eu posso ajudar. É importante, é só um lembrete, eu sei que vocês sabem disso, que seria oportuno trabalhar no sentido de identificar, recuperar a nascente e proteger. Eu posso ajudar a proteger. Sim, organizando a parte de proteção. É isso. Sim. Olha, seria um papo específico, mas, grosso modo, a gente tem uma parceria agora lá sendo realizada, uma parceria com o Instituto Auá, do mesmo jeito que essas crianças que vocês viram aí fizeram parte de um plantio, de uma parceria com um colégio, uma outra ONG também. A gente tem feito dessa maneira, além dos recursos próprios nossos, que não são tamanhos, mas esse é um projeto que, inclusive, tem profissionais específicos da própria Ecovila que cuidam dele. É uma pauta à parte, mas realmente é uma coisa muito interessante e muito exigente. Morelli? Boa noite, então, a todos. Eu vou começar a compartilhar aqui. Eu vou apresentar, você já apresentou a Ecovila, a localização, mas eu vou apresentar uma escala do Vale, né, que parece que tinha alguns convidados que estavam com dúvida, né? Então, eu vou passar aqui. Bom, aqui vocês já devem estar olhando aqui uma visão, né, do programa, o Google Earth, né? E aqui nós estamos vendo aqui São Paulo, tá? Aqui a cidade, e aqui, né, no outro extremo, Rio de Janeiro, só para vocês terem uma noção, né? E aqui tudo que a gente conhece aqui como essa parte toda aqui do Vale do Paraíba. Então, aqui entre São Paulo e Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, nossa Ecovila, ela está localizada, né, a aproximadamente 100 quilômetros, né, de São Paulo, em São José dos Campos. Então, aqui vocês estão vendo, que eu já vou dar
um zoom aqui, né? Então, nós estamos vendo aqui São José dos Campos, tá? E aqui em vermelho, aqui é a localização da Ecovila, está a 8,8 quilômetros, né, aqui da área urbana, embora seja uma área urbana, né, como o professor Demir falou, aqui ela tem, inclusive, né, condomínios aqui próximo, né, já a parte urbana, né, tem características rurais, como vocês podem ver aqui, né. Então, é uma questão que vou apresentar para vocês aqui, né? Já vocês viram aquela área iniciando o processo de recuperação, e aqui, né, já essa área já no estágio mais avançado. Então, aqui está a entrada da Ecovila, né? Vocês veem que é uma estrada aqui asfaltada, né? Como falei, né, já temos aí várias ocupações, né? Então, aqui entra a entrada da Ecovila, e aqui tem uma estrada interna, e aqui é o local onde estão sendo já realizadas as oficinas, a recuperação. E aqui, já para mostrar um pouco, né, para vocês, um pouco do nosso trabalho, aqui já tem todas as curvas de nível que são feitas, né? É uma outra oficina, oficina de sistemas agroflorestais, né? Paisagem de retenção de água. Então, aqui, a ideia é que a Ecovila seja autossuficiente em água. Então, ela tem aqui formas mais adequadas, né, fazendo as curvas de nível para reter. Então, ao mesmo tempo que está se fazendo aqui a recuperação, tem também, né, algumas estruturas sendo feitas para reter a água. Tá? Então, aqui nós estamos vendo a vegetação aqui, né? Já tem a vegetação arbórea, né? E aqui que é o local onde nós realizamos as oficinas, aqui nessas bordas aqui, né? Ainda não é área de preservação, então nós estamos construindo uma estrutura, né, inicial para poder receber as pessoas, né, os visitantes da Ecovila, poder realizar nossos cursos, né? Estão vendo então aqui, ó, essas curvas de nível, todas elas diminuem, né, a velocidade da água, tá? Aqui, outra questão importante também aqui da Ecovila, né, é que ela, como o próprio professor Ademir já mostrou, estava num ambiente bastante degradado, aqui o gado, né, que ocorre. Então, nós já tiramos o gado já faz 5 anos e a área já está voltando, né, já voltando às suas características. Já está se recuperando bem. Então, até conversar agora com o professor Felipe, ele vai mostrar, viu, já algumas oficinas, né? Já tem alguma. Então, eu acho que seria interessante já lhe mostrar, né, a parte da oficina, já para ir mais direto. Mas vocês veem, né, que então é uma área que precisa, né, tem todas as nascentes aqui, precisa ser recuperado para nós termos água. Nós não pensamos só em nós, Ecovila, né? Nós pensamos na bacia toda. Então, tudo que se parece essa árvore aqui, né, essa rede aqui toda, né, é importante, é fundamental. Então, está incentivando todos os nossos vizinhos a também recuperarem a área. Então, não adianta nós resolvermos aqui o problema nosso, né, porque, na verdade, o problema é mais amplo, né, precisa ser resolvido aqui. E as ecovilas tratam isso também. Tá? Então, nós vamos avançar nesse quesito aí. Tá? E é uma imagem aqui, exatamente, olha que interessante. Olha. Ó, na data foi uma imagem nova, colocaram, exatamente para vocês verem aqui como que é o local da oficina. Ó. Tá vendo? Então, aqui é aquela área de recuperação, né? A imagem não está com a qualidade muito boa, eu vou ter que tratar essa imagem, mas aqui é a área de recuperação. Hoje, né, essa área já está com bastante árvores, né? As árvores de 4 até 5 metros de altura. Aqui foram montadas a barraca de alimentação. Aqui uma barraca que dá o suporte, né? Todo com as ferramentas de corte, né? Onde ficam armazenadas as ferramentas, tudo para trabalhar aqui, onde aqui é o local que vai estar sendo construída a estrutura, tá? Então, a estrutura não está visível aqui, mas ela
ela já está sendo construída aqui, ó, tá vendo? Então já estamos vendo. E o local do acampamento, né, é logo aqui também. Aqui é onde vai ser o acampamento, já está preparado aqui, né? Já foi todo já preparado para o pessoal poder montar aí, né, a barraca e tudo mais. Vai ter uma estrutura de apoio com banho, né? Aqui embaixo vai ser o local do banho, né? Então, próximo a essa árvore aqui. E aqui vai ser os locais do acampamento. E aqui é desculpa. E aqui é o local onde tem a fogueira, tá? Você pode ver que tem aqui um local que tem fogueira. Esse desenho aqui mais importante. A celebração sempre é importante, né? E aqui você já vê já os caminhos, né? Aqui deve ter tido algum problema na imagem, já está escura, mas depois eu trato essa imagem aqui, né? Então aqui é a imagem mais atual, a de 2022, vocês estão vendo aqui, né? E é uma imagem, já dá para ver toda a área. Então é aqui, e aqui, esqueci de referir, aqui novamente, né? Todo o nosso plantio. Então, o que vocês estão vendo aqui, né, já é no início do plantio, foram feitas todas as curvas de nível. Novamente, aí, né, o motivo da curva de nível é reter, fazer com que a água ela infiltre, que ela não escoa superficialmente, que ela infiltre, vai alimentar essa área mais alagada aqui, que é onde tem as nascentes. Aqui, provavelmente, é o local onde está a nascente. Então, a nossa ecovila, e inclusive, essa nascente vai beneficiar nossos vizinhos. Olha que interessante, né? Falando aí a fala aí do professor Felipe, né? De justamente dar o exemplo, né? Tá? É muito importante isso. Jimmy, já conseguiu, Jimmy? Não, tá, agora ele está abaixando o arquivo. Continua aí, Morelli. Então, é muito interessante. Essas estruturas aqui, como são todas estruturas de apoio, né? E elas são todas desmontáveis. Então, a ideia é que essas estruturas de apoio, tá, elas não interfiram o mínimo possível nas áreas próximas das nascentes. Tá? Então, é um partido, né, um trabalho todo nosso de interferência mínima onde está recuperando. Tá? E essa é muito importante que a gente possa realmente colocar isso. Aqui nesse canto aqui nós temos um banheiro seco, é onde está construído o nosso banheiro seco, e também aqui é onde temos a nossa ducha e tudo mais. Então, tem aí uma ducha aqui, vai ter uma ducha aqui também que nós vamos construir, aqui vai ser quente, né, um banheiro mais quente, e aqui toda uma área aqui, né, bem ampla, vocês podem ver, né, para acampar. Né? A ideia é todo mundo ficar acampado, então é muito interessante que as pessoas, né, vão poder se socializar também, né, vão fraternizar. Então, a ideia é exatamente a gente ficar concentrado para ter uma imersão maior, né, no evento. Tá? Isso possibilita uma vivência com mais profundidade, né, Felipe? Sim. Uma questão legal da vivência é isso, né? Meio roots, né, que o pessoal fala. Roots? Acampar e tal, mas é uma experiência, não sei se vocês, né, Vanessa, Letícia, mas aí quem já acampou, né? E, lógico, não é obrigatório acampar, né? Mas a gente te recomenda porque é interessante que fica mais aproveitar melhor, né? Aproveitar melhor o evento, né? Isso é bacana. Fica se deslocando também, mas também é cansativo. Eu vou aqui parar o compartilhamento e já passar, né, como diz aí o professor Felipe, né, passar a bola aí já para ele para poder apresentar. A bola está quicando na área. Vai ter legal. Muito legal a sua finalização. Eu diria uma continuidade, né, Morelli? Quando você fala, não adianta nada a gente fazer as coisas no nosso lote sem dar conta do que está acontecendo no território. Então, assim, tem uma questão de contágio e contaminação no bom sentido, né? Então, uma boa ação que a gente faz, se houver o contágio, é a bacia que você está recuperando, né? Então, eu acho muito apropriado. Legal. Eu vou
Mostrar uma tela, então. Pessoal, boa noite novamente para quem chegou depois. Meu nome é Luiz Felipe Xavier. Os outros professores aí da casa que estão apresentando, o Ademir Pereira dos Santos, vulgo Jimmy, Ademir Fernando Morelli, vulgo Morelli, e Robson da Silva Moreno, que não deu as caras aí, está escondido até agora. A ideia é contar um pouco, né, dessas técnicas, do que a gente já executou e o potencial de atividade que a gente tem nas oficinas, né? Contar um pouco a particularidade. Geralmente, quando as pessoas fazem os PDCs, né, ou oficinas de permacultura, fazem só na questão do fazer, sem um embasamento devido teórico, e como se fosse tarefeiro. E a proposta nossa não é essa, né? A proposta nossa é falar um pouco do histórico, falar da técnica, o porquê da gente optar por uma técnica e não a outra. E o bacana desse espaço ter sido aberto no curso é que a gente vai testar um monte de coisa que a gente viu por aí, né? E que também a gente acha que pode ser de outra forma, né? De uma forma diferente. Siga lá. Então, assim, essa apresentação ela está centrada basicamente nessa dialética aí do saber e do fazer, né? Essas duas questões que se retroalimentam, né? Não tem uma ordem. Eu brinco que é muito legal pisar no pé do barro, mas é legal saber por que a gente está pisando. Se num primeiro momento a gente tem uma apropriação empírica, né? Muito sensorial, né? A gente sente, a gente vê, a gente ouve, aí depois a gente vai buscar o conhecimento. Então, a ideia é que essa oficina, ela sempre se dê de forma dialogada com todos os participantes, né? Sem desprezar nenhum saber. Lembrando que o tema permacultura ele não é uma coisa nova, ela é uma apropriação da cultura, estrutura, agricultura vernacular, primitiva. Então, são esses saberes da ancestralidade que a gente procura resgatar nessas técnicas. Pode seguir? Então, uma das técnicas que a gente vai falar mais adiante e altamente técnica, né? Por exemplo, esse movimento de cela, o paraboloide hiperbólico, é como se fosse uma inversão de dois planos, né, em XY, que a gente consegue fazer curvas a partir de segmentos de reta. Então, a estrutura de bambu que a gente vai fazer lá, ela tem esse formato de cela e ela foi feita com segmentos retos, né? Depois a gente vai ver nas fotos. Pode seguir? Então, há várias formas de fazer. Isso daqui mais ou menos conceitualmente como que a gente constrói uma estrutura como essa, só que lá a gente faz isso de forma muito empírica, fazendo e aprendendo. Depois a gente busca o conhecimento. Vamos lá? Então, exemplos de modelos, né? A gente percebe 2 pontos baixos e 2 pontos altos, e uma curva, né, dá uma percepção do movimento curvo a partir dessa torção no material. Só que essa torção, no nosso caso, na estrutura, ela foi propiciada por quê? Por elementos móveis, no primeiro momento, para propiciar essa torção, e depois a gente enrijeceu com parafusos. Isso vai ser explicado no segundo momento. Pode seguir? Então, exemplos de modelos, né? Pode seguir, Jimmy, desde estrutura simples até excelentes exemplos que a gente tem na história da arquitetura para outras tecnologias, como esse restaurante no México do Félix Candela. Então, ele também foi constituído a partir de uma estrutura de paraboloide. Pode seguir.
falar um pouco das características de um dos materiais que a gente elegeu aí para a gente testar, né? O bambu, ele tem uma formação a partir de um rizoma, como a banana, ele é separado sobre colmos, né? Sobre partes divisórias, e é constituído por fibras longitudinais. Pode seguir. E essa característica das fibras longitudinais, assim como a madeira, a gente percebe na primeira imagem superior à esquerda, esses sulcos, né, por onde corre a seiva dele, ele tem uma densidade maior próximo da parte externa e menor na parte interna. Então, isso confere ao material uma propriedade muito interessante de resistência à compressão, né? Quando a gente faz comparativos, por exemplo, com vários tipos de madeira, o bambu ele está bem além na questão da resistência à tração, à compressão, cisalhamento com algumas particularidades. Então, a ideia é que, na hora que a gente vai manipular um elemento ou outro lá, também a gente aprenda um pouco sobre essas propriedades e como a gente pode trazer essas propriedades ao nosso favor. Na história, aí também, principalmente na Ásia, né, a gente vê muita construção na Índia, na Indonésia, em Java, de povos primitivos, né? Aí uma ponte construída antes de 1900, numa técnica de amarração. Então, a gente vai ver que a gente pode também testar técnicas diferentes de encaixe e uniões para fazer essas peças. Pode seguir? Então, aí exemplos de uniões, né, que a gente tem sem argamassa, topo com parafuso, boca de peixe, que foi a que a gente elegeu para essa estrutura que a gente está fazendo lá. Tem com suspensório, saliência, recorte, articulado e mecânica. Então, tem vários exemplos de uniões. A gente trabalhou com uma variação dessa técnica de união com boca de peixe, com outra articulação metálica por dentro. Pode seguir? Então, tem algumas pesquisas, né? Essas imagens, por exemplo, foi retirada de uma pesquisa do mestrado em engenharia da Universidade do Porto, que faz uma análise sobre uma série de conexões que você pode aliar propriedades internas e externas do bambu a partir da leitura do que você tem de ferramental na mão para trabalhar. Então, a gente, fazendo até uma referência ao Johann, né, a gente está trabalhando numa técnica muito próxima do Arquiteto do Pé Descalço, daquele livro do Johann van Lengen, né? Que assim, como que a gente se virar para fazer uma construção quando a gente tem pouco recurso na mão, né? Então, esses tipos de uniões que vocês estão vendo são técnicas que a gente discute lá também no local. Por que a gente vai fazer de um jeito, de outro? A gente vai transferir a resistência mecânica de dentro para fora, no eixo do bambu, vamos aproveitar a fibra externa. Vamos seguir. Então, aí outros exemplos, né, que a gente vê de tipos diferentes de articulações, né? Assim, quem trabalha com esse tipo de técnica costuma dizer que o saber está nos nós, né? Assim como na madeira, mas o bambu, a forma como a gente articula, seja uma união mecânica ou também de madeira, que pode ser concebida, ou por amarração, a forma como a gente faz a articulação trabalha muito naquele conceito de reciprocidade que o Morelli falou, né? Então, veja, a gente está falando numa amplitude de agir em cima do território, com cuidado na bacia, com cuidado no manejo socioambiental, mas também na forma como a gente vai trabalhar os elementos estruturais individualmente e como um sistema mesmo, para que ele forme uma coesão recíproca. Pode ir? Pode seguir?
Então, a gente sempre procura trabalhar com vários exemplos, né? Aqui uma escola também muito legal na Indonésia, que se trabalha com uma articulação de arco, treliça, com bambu. Então, na hora da gente casar a nossa estrutura de cobertura sobre o banheiro, o que a gente vai montar? Uma treliça. Então, a gente vai subir a estrutura que a gente fez a parte no chão e vamos montar em cima e a gente vai unir um sistema estrutural, que é a estrutura do banheiro, a estrutura de cobertura, com um sistema de treliça, fazendo no local, tirando molde no local, com muito cuidado. A gente teve uma discussão, não, né? Uma discussão, debate entre os professores da disciplina, muito saudável, sobre o que fazer, como fazer. E uma coisa que a gente vê que é muito importante nesse processo de aprendizagem, sobretudo para quem faz as oficinas, é aprender a fazer mesmo, né? Então, assim, é aquele negócio, a gente não tem que ter pressa. A gente fala, olha, isso faz assim, assado, passo a passo, então a gente vai pulando junto na piscina, vai desenvolvendo junto a técnica e vai fazendo junto com acompanhamento para que você possa sair de lá e aprenda uma coisa a mais para replicar a técnica, para faça você mesmo, né? Fazer a sua casa, nem que seja uma casinha de cachorro, né, Jimmy? Pode seguir. Então, aí outros exemplos também, né, em Bali, outro exemplo de um escritório bastante interessante, Votrong Niga, lá no Vietnã, também ambos, o Ibuku, da Green School de Bali, e o Votrong Niga, do Vietnã, ambos trabalham com sistema de amarração. São outras técnicas que a gente vai fazer lá também, na sequência. Pode seguir? Aí, outra concepção estrutural também com articulação de dois sistemas de treliça com bambu em feixe, uma estrutura híbrida e mista de concreto e bambu, foi feito pelo arquiteto Simon Vélez, na China, pode seguir. Então, a gente trabalha, pode ir dando cliques aí, que você vai ver que vai aparecer aí, pode seguir. Isso daí que está parecendo um chapéu de cangaceiro, opa, volta uma, é a forma, volta uma, é a forma como a estrutura se comporta. Então, assim, quando a gente vai testar e vai explicar empiricamente o fazer, a gente trabalha muito com um conceito, que é o diferencial dessas oficinas para os PDCs que a gente vê enrolar por aí, né? Assim, não tem uma explicação técnica. Você faz, mas não sabe por que você está fazendo. Por que eu vou fazer uma união em outra? Aonde que eu tenho que amarrar? Onde é que eu tenho que ligar o bambu, por exemplo, se ele tem uma excelente propriedade, a compressão e tração, mas ele tem uma fragilidade nesse cisalhamento, não é em qualquer local que eu posso fazer as uniões. Isso é uma coisa que tem que ser orientado dos porquês no fazer. Pode seguir? E aí, outras técnicas que a gente vai testar mais para frente, né, como o Super Adobe, né? Então, técnica de terra ensacada, que tem uma proporção de se trabalhar com areia e argila, que é diferente, pode seguir, da taipa de pilão também, que é quando a gente configura formas, você pode ter uma compactação mecânica, ou pode ter uma compactação manual. Volta uma só de mim. O barato daquela técnica, volta mais uma. É exatamente como a gente vê na foto da esquerda, as impressões, né? De como foi o processo executivo. Pode seguir? Aí outras vistas do processo de compactação, e uma coisa muito legal é de escolher terras com granulometrias diferentes, seja no COB aqui, ou seja na técnica anterior, para testar, para brincar. Então, uma coisa que a gente vai fazer lá, por exemplo, volta uma, por favor. Ela está disparando, viu? Tá. Uma coisa que a gente vai fazer nesse banheiro, por exemplo, a gente pediu para o pessoal separar a garrafa, é fazer essas brincadeiras, né?
é para que cada um possa deixar a sua impressão. Ah, não é a arquitetura, a oficina da pessoa tal, não. Todo mundo vai ver a sua mão lá, né? Ah, tá passando na estrada, ó, vamos entrar lá, ó. Vamos usar aquele banheiro, ó lá, ó, fui eu que coloquei essa garrafa, fui eu que fiz esse desenho. Então, assim, é um pouco de todos, né? Pode seguir. Para a gente também trabalhar com... Temos um excelente especialista aí, que é o Robson, que está aí, quietinho. Ele é especialista em resíduos. Técnicas de trabalhar com madeira também, como fazer tratamento, como que a gente une sistemas estruturais, quais tipos de madeira e como a gente pode utilizar. A gente vai tratar dessas coisas também em outras oficinas, não nessa, mas em outras oficinas também, pode seguir. E aí, o que a gente executou, né? A gente começou executando uma estrutura de um banheiro, volta uma, está disparando, volta uma, volta todas agora. Mais uma. Então, aí a gente vê a estrutura de um banheiro, assim, relativamente simples, e a estrutura de cobertura vai entrar em cima dele, né? E o fechamento dessa estrutura é com parede de taipa de mão que a gente fez. Pode seguir. Nessa técnica, a gente trabalhou, a gente pode ver na foto da direita, né? A ampliação volta uma. Da boca de pescado, né? Um dos tipos de união. Como que a gente trabalhou? A gente trabalhou com a união com a boca de pescado, um parafuso que entra por aqui, outro atravessando, e ele tem um gancho na ponta. Então, a gente traciona e colocou umas arruelas dentro. Então, assim, na hora que a gente concreta e traciona, a força ela vem pelo eixo longitudinal e transfere de dentro para fora uma resistência adicional, se aproveitando das características do bambu. Aqui, o travamento, o João estava fazendo aqui o travamento da estrutura que a gente faz com taipa, pode seguir. Essa madeira na diagonal é para tirar o esquadro da estrutura. Aqui na foto à esquerda aparece a gente trabalhando na estrutura e na direita de baixo aparece o João concretando as uniões. Você consegue, no próximo slide, clicar na foto da direita e ter um videozinho, Jimmy. Então, veja, né, aquela coisa, quem vai fazer o quê? Né? Um trabalho colaborativo, né? Então, assim, opa, muita gente, assim, cada um tem papéis, põe aí, ó. Aí o Léo, outro aluno lá da pós. Pode ir. Então, assim, o pessoal aprende a fazer a seleção, aprende a fazer corte. Olha que foto muito legal, né? Você vê trabalho colaborativo de todo mundo para escolher as peças que a gente vai fazer para fazer a taipa de mão. Pode seguir. No pau a pique, né? Ou taipa de sopapo. Pode seguir a próxima. Aí o pessoal à esquerda, amassando barro, literalmente. E aí a aplicação da taipa, né? Ou do pau a pique. Isso daí eu não sei o que é. Opa. Apareceu a sua tela do Word aí. Desculpe. Nada. Até a apresentação é rústica. Tá indo o Word aí, Jimmy. Vou colocar lá. Ixi. Agora tem uma... Aê, voltou. Pode seguir? Está seguindo sozinho. Isso, aí a estrutura, a gente montou ela no chão. Primeiro a gente amarrou com câmara de pneu, depois montou 2 tripés, um em cada ponta,
e aí subiu a estrutura, e aí apareceu a paisagem de novo. E agora? Agora voltou a apresentação. Volta mais, vai mais uma para frente. Está voltando. Voltou. Voltou de novo. Legal. E aí, duas fotos, né, dos tripés montando, e a próxima. E aí, a estrutura, né, ela montada, mas ela tá rígida, a gente vai precisar reapertá-la e colocar em cima. E simbolicamente, e aí o pessoal, se quiser ver também a bibliografia aí desse conjunto de coisas aí, tem nessa aula que vai ficar, tá? Tem bastante coisa relacionada à estrutura, a bambu, a técnicas, né, de permacultura e a parte de engenharia. Eu queria mostrar um vídeo, já que eu acho que agora eu vou conseguir compartilhar uma coisa com vocês, que é subindo a estrutura, ô Jimmy. Ótimo, manda ver. Já parei o compartilhamento aqui. Tá, eu vou abrir uma coisa aqui. Deixa eu ver se agora vai. Está aparecendo a minha tela? Nossa, está aparecendo a sua tela. E agora? Sim, agora uma imagem do... O vídeo? Sim. A gente subindo a estrutura, pessoal. E aí dá para ter uma ideia aí da grande bagunça aí que a gente faz lá, saudável. É isso aí, pessoal. Dúvidas? Legal. Agora, isso, para o compartilhamento aí. Já parei, não parei? Não. Opa, pronto. Aí. Bom, vamos fazer uma rodada aí de perguntas, de dúvidas. As obras estão mais ou menos nesse estado. Agora a gente tem pela frente aí fazer o fechamento, né, do banheiro, das 4 faces do banheiro, e o desafio de subir essa estrutura para cima do banheiro. Letícia, Mari, Pri, Vanessa, ficou clara aí o que é o todo? Ficou assim, pronto. Tô ansiosa já. Legal. Maravilha. Também adorei. Tô na expectativa. Gostou, Mari? Que legal você estar aqui. Eu também gostei. Ô, Vanessa, que bom. Que legal. Pois é, estava... Porque a gente... Eu Jimmy, não mostrou a celebração. Tem as fotos aqui da celebração. Opa, também. bota aí, Morelli. E uma característica, pessoal, a gente, assim, os professores aí da casa participaram de PDCs diferentes. Aí as fotos, né? Ô, Felipe. Oi, pode falar. Faz uma nota de rodapé aí. O que quer dizer PDC? Design permacultural, né? São as práticas, as oficinas que são feitas que discutem essa questão de permacultura. E o diferencial assim que a gente tem nesse grupo, que eu acho bem legal, é uma equipe assim multidisciplinar. Não tem só arquiteto, né? Porque arquiteto é um saco, né? Só arquiteto numa equipe, né, Morelli? É um saco. Então, assim, tem várias pessoas de diferentes áreas do conhecimento. E a gente faz diferentes abordagens, né? Seja sobre oficina, seja sobre território.
a ideia é que, ao final das oficinas, sempre vai ter uma atividade cultural, a gente faz uma confraternização, vem uma pessoa para falar de um determinado tema, faz uma roda de violão, né? Nesse caso, vai ter que ter quentão, vinho quente, essas coisas, porque é uma festa julina, né, também. Exatamente. Mas é uma atividade realmente assim que tem 2 momentos, né, na nossa vida, antes e depois dessas oficinas, né? É uma atividade assim de muito assim colaborativa. Quem já teve a oportunidade de participar de alguma oficina de construção, seja de mutirão, de autoconstrução, algum trabalho colaborativo, tem essa característica. E o diferencial é que a gente entra com um conceito, né? O porquê daquela técnica está sendo aplicada e não outra, tem um diferencial de formação mesmo, né? Coisa que a gente não encontra geralmente num PDC. Tá? Legal. Maravilha. Alguém quer fazer alguma colocação, pergunta? Tá todo mundo muito tímido ou entendeu tudo? Jimmy, é legal falar como vai ser, cara. Ótimo, vamos lá. Então, a ideia é que, vamos lá falar como vai ser. Nas 2 primeiras vezes, a gente fez, né, resistimos à ideia de ficar acampados lá por vários aspectos. Agora, dessa vez, a gente está decidido, já que é julho, fazer um acampamento e todo mundo fica lá, os professores, enfim. E esse que vai ser o grande diferencial dessa oficina de férias. Por isso que, inclusive, a gente está fazendo esses encontros preparatórios. Hoje foi um primeiro encontro, a gente quer fazer outro dia 18, onde já queremos estar com todo mundo que vai fazer parte da oficina inscrito, para a gente já dividir equipes. E nós temos a ideia de precisamos, né, para que tudo esteja lá nos trinques, organizar tudo que nós queremos que esteja lá. Nós já temos boa parte dos materiais, das ferramentas, e nós estamos organizando essa lista do que levar. Mas, enfim, essa estrutura de acampamento estão sendo previstos 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, 21, 22, 23 e 24 de julho. Nós teremos aí um valor, que praticamente chegamos a ele, referente ao acampamento, ou seja, ao custo mínimo de cada pessoa lá, envolvendo aí café da manhã, almoço e jantar, né? Acho que café também da tarde, e acho que em torno de R$200, né? São 4 dias, e nesses R$200 está exatamente a estrutura do acampamento, um banho quente de chuveiro, caipira, né? Não sei, eu me recuso a falar aquele nome de chuveiro que você falou, Morelli. Chuveiro baiano. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar de chuveiro baiano, mas é o chuveiro, eu sou do Paraná e tomei banho na minha vida inteira de criança naquele chuveiro. Para mim é chuveiro paranaense, mas é um chuveiro de água quente que você sobe por uma roldana, né, e depois abre o chuveirinho na base de um balde, e você tem um tempo ali limite, você pode até fechar a alavanquinha, se ensaboar e tal. Minha vida inteira foi até os 14, 15 anos, o chuveiro era desse jeito, chuveiro paranaense para mim. E, então, tem uma estrutura de proteção das próprias barracas, né, que são lonas que nós estamos querendo também deixar lá preparada, e o lugar que nós já praticamos lá da outra vez, né? Nós já temos uma estrutura de um banheiro seco. Estamos pensando aí
até numa estrutura de um banheiro químico lá, auxiliar. Estamos pretendendo reunir lá cerca... Aí, ó. Pô, e é o pior que tá aí, chuveiro baiano, que sacanagem. É impróprio, isso é paranaense. A gente quer reunir cerca de 30 pessoas, né? Por que esse número cabalístico aí, né? É o número que imaginamos dar conta do trabalho de finalização desse banheiro e essa cobertura. Para que vai servir esse banheiro? Esse banheiro é um banheiro, acho que a gente está tão cansado de aulas e projetos que a gente não apresentou o projeto até agora, mas se tiver na agulha aí, é um banheiro de 2,5 por 2, PNE, ou seja, para girar uma cadeira mínima. Acessível para cadeirante. Para cadeirantes. E do lado de fora vai ter um tanque e uma pia, né, uma base para que, se você precisar trabalhar ali, esse banheiro vai servir exatamente o trabalho de recepção das pessoas na Ecovila e também de apoio lá a quem trabalha, porque, como o Morelli mostrou, essas áreas de revegetação, elas implicam lá sempre ter gente lá e, infelizmente, nós não temos um lugar para fazer o número 1, número 2, se trocar para trabalhar, tomar um banho depois de um dia de trabalho, né? E vai ser também um lugar que a gente vai guardar as ferramentas da Ecovila, que vai ser o núcleo para outras construções. Aí, futuramente, já essa oficina específica vai ser muito importante, a ideia do acampamento, porque a gente quer que essa estrutura fique lá, porque temos outras pretensões, né? Depois fazer uma cozinha, fazer em breve um forno, e a ideia é de fazer sempre por meio de oficinas, que é uma forma de compartilhar os processos construtivos, e a própria ideia de Ecovila é essa, né? Ou seja, mobilizar aqueles que estão interessados em juntar aí conhecimento científico, que é um diferencial da nossa Ecovila, é esse, né? A gente está aplicando técnicas de restauro de floresta, técnicas de construção biosustentável, se podemos falar assim, e a partir do ensino. E aí a importância das escolas de arquitetura onde nós atuamos, né? O nosso curso está na Unital, e a gente junta professores de várias outras escolas de formação, e essa, inclusive, é uma característica dessa Ecovila, é feita de professores universitários, profissionais que já atuam nessa área, vamos chamar assim, do ativismo sociocultural, né? Então, tem médico, tem pessoal de saúde, psicólogo, né? Tem professores de primeiro e segundo grau, tem, enfim, um monte de gente normal, além de arquiteto. E tem até ecólogo, que é um bicho meio raro, assim, uma mosca. Normal, além de professor, não é isso? Pois é. Tem professor de educação física, enfim. E a gente é professor, mas é legal, não é isso? É limpinho. Bom, então, grosso modo, é isso. Forma de chegar lá. A primeira, para quem está chegando agora, né? A gente tem um formulário de inscrição, acho que alguns já conhecem esse formulário, é um Forms, um bendito Forms, que acho que temos que divulgar esse link aí, Morelli, urgente, e as inscrições são feitas por ali. E a gente vai, nesse grupo que nós formamos aqui, que é o grupo Oficinas, e que inclusive ele está enorme agora, porque junta gente que foi na primeira, na segunda, na terceira, incluir aqui um monte de gente que está aqui agora, como a Mari,
a Vanessa, enfim. A Letícia, acho que já está lá, se não tiver, já coloca. Enfim, a gente vai se comunicando por ali. E foi muito legal na primeira, na segunda, que a gente conseguiu compatibilizar a carona de todo mundo, chegando aqui, né, pessoal vindo de cidades diferentes, levando coisas, né, para lá, para cá, e para fazer um acampamento, a solidariedade vai ser mais importante ainda. Então, é muito importante que as pessoas preencham o formulário o mais rápido possível e que a gente convide pessoas próximas e que acham que tem a ver, né, para que a gente monte um grupo legal. E que a gente vá afinando por ali as conversas. Olha, eu tenho isso, mas não tenho aquilo, preciso daquilo, né? Ou seja, para a gente já não apanhar tanto como a gente apanhou das outras vezes, que uma das formas que a gente apanhou lá, que a gente quer não errar dessa vez, é ficar fazendo um vai e volta. Putz, esquecemos de tal coisa. Não, você tem que buscar tal coisa. Então, a ideia é ficar lá mais sem ter que voltar para a cidade, buscar coisa, levar coisa, né? Ou seja, isso é um pouco não sustentável, além de nos tirar pessoas lá da lida, né? Por isso que a ideia do acampamento. Jimmy, já coloquei aqui no chat, já tá o link para inscrição e o link também para participar do grupo WhatsApp, tá? Ah, legal. Tá aqui no chat. José levantou a mão, eu acho. Fala aí, José. Sim. Apenas uma sugestão, andei estudando um tempo atrás, tem algumas técnicas fáceis. O chamado que o Matuto chama de toró de parpite, brainstorming. Faz um brainstorming antes para tentar ver tudo que pode faltar e relaciona. Gostei dessa versão caipira. Como é que é mesmo? Toró de parpite, foi um ex-aluno de economia que me falou. Toró de parpites. Boa. Pois é, vamos ao toró de parpites. Gostei. Essa questão aí que você falou da carona solidária é uma coisa, eu acho que vai ser importante de colocar, não sei se há ainda como colocar lá no Forms, o Morelli, porque isso vai ajudar aí as pessoas, né, a organizar. Nesse grupo Oficina de Sustentabilidade, tem 65 pessoas inscritas, tá, pessoal? Então, assim, quanto antes fizer, melhor, porque se a pessoa demorar para fazer a inscrição, aí a gente vai ter que brecar mesmo por causa de infraestrutura, né? Senão, para não conseguir atender. É legal fazer essa opção, por exemplo, a Letícia, Morelli e Jimmy. A Letícia falou que eles vão praticamente para ficar 2 dias, então tem que dar uma opção alternativa também de custo, porque, viu, Letícia, essa opção que a gente falou de 200 é assim, contando 4 dias de refeição, mais uma despesa da infraestrutura. Então, se for 2 dias, vai ser bem menos que isso, tá? Ah, que bom, Pro, que você falou isso. A gente conseguiu, a gente não, aí os dois aí conseguiram marmita a R$13, imagina, né? Assim, se você for ver, dá mais ou menos, para você ter uma ideia de custo aí, R$130 é refeição, café da manhã, almoço e janta para 4 dias, só para você ter uma ideia. Entendi, Pro. E, Pro, em relação às caronas, depois como é que a gente faz para combinar com o pessoal? Porque não sei se mais alguém vai na sexta. A Natália, na sala de vocês, quem me procurou? A Natália, a Iris, eu não sei quem de vocês que vão. Eu acho que, assim, primeira coisa é ver lá no grupo de vocês quem vai, né, que são grupos afins, depois conversa com as outras turmas. O que apareceu aí na turma, que eu já vi aí, o Rafael e a Heloísa Latorre, que ela estava no trânsito, ela falou que ia ver a gravação depois, são do quinto. Tem gente do quinto da tarde também que quer ir também. Então, assim, pode ser que tenha só lá da Belas Artes
mais aí de 12 a 15 alunos, entendeu? Eu só não sei se eles vão na sexta ou vão na quarta. A gente, para aproveitar a oficina de quinta, eu vou na quarta à noite, tá? Eu vou na quarta, no início da noite, para chegar lá e já montar a base. Então, eu acho que é legal, nesse grupo de oficinas de sustentabilidade, por exemplo, você já está inscrita lá, Letícia, ou não? Então, Pro, eu me inscrevi, sim, mas você falou, não sei se tem grupo no WhatsApp também, que era bom para... Isso, esse grupo, se não o Morelli ou o Jimmy, eles cadastram você lá, e aí, assim, você pergunta, ó, quem vai na sexta-feira a tal hora? Aí combina lá, o pessoal, eu vou, e já vai aparecendo um monte de gente. Eu acho que é o jeito mais fácil, tá bom? O link para se inscrever e o link para se cadastrar no grupo, para entrar no grupo, estão aqui já no chat aqui, viu? Chat aqui do nosso da reunião. Só clicar aqui em chat que vai aparecer. Mas acabei a Letícia, de... ela já está inscrita ela já está inscrita no grupo, ela não está ainda no WhatsApp, ô Morelli. Então, é só clicar aqui no de baixo. Acabei de colocá-la. Ah, então tá bom. Obrigada. E passo o Mari número... tem a mão levantada também. Passo o número do João Pedro, se for o caso, porque sempre tem... Isso, cadastra os dois também. Vou passar. Ou ele já usa o link aí. Mari, levantou a mão? Levantei. Tá cortando a sua fala, Mari. Está desativado. Consigo ter acesso aos links. Melhorou, mas... Despiorou, mas não melhorou de vez. Tá ruim. Eu mando no grupo. Ah, que pena. Tenta falar de novo. Pode tentar falar, Mari. Na última vez que você falou, dava para ouvir. A Pri que está aí, a Pri que a gente conhece? O time está mudo. Sim, eu acho. É a Pri, a dita cuja, espero. É porque escreveu lá no grupo, tô aqui, tô feliz e tal. A Mari tá falando aqui no grupo que ela gostaria de compartilhar o link do grupo eu acho que com a galera da faculdade. Ah, tá. Ó, a Mari não tá falando, mas eu vou falar por ela já. Ela falou que é acampadora profissa, tem uma barraca gigante e a gente vai ter uns esquemas assim de colaboração, viu, Mari? Legal. E talvez até como vocês... Vai ter na minha barraca. Vamos alugar sua barraca, é isso. A gente pode fazer um abatimento aí. Parque. Ainda bem que não deu para ouvir direito. Ai, que absurdo. Eu tô falando que eu não vou acessar o chat. E aí, se puder compartilhar de novo para mim o grupo, porque a Tânia também está querendo entrar, outras pessoas estão querendo participar. Agora? Do papo agora? Não agora. Ah, tá. Do grupo. Eu queria também saber, professor, sobre... Só um minuto. Vou colocar... A Mari é de onde, ô Jimmy? A Mari é da Unital, a Vanessa também. E eu vou colocar, Já está lá o link, viu? Está lá o link no grupo. Mais do que isso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar certas pessoas, são estratégicas. E a Mari, assim como a Vanessa, como qualquer uma das pessoas que quiserem aí, exatamente para adicionar outras pessoas, a gente vai colocar como administradoras do grupo, tá, Mari? Vanessa. Boa. E vocês coloquem quem vocês acharem que for pertinente. Vocês são pessoas importantes aí na Unital para a gente. Inclusive, uma das autocríticas que nós já nos fizemos
Foi exatamente isso. Tivemos muito pouca interação com o curso de graduação da Unital. Então, e o pessoal da Belas Artes também, quem tiver afim, né? Tem pessoas aí importantes do ponto de vista de chamar outras pessoas que também têm a ver, fiquem à vontade. Então, vou colocar aqui nossa amiga Ana, querida Ana, que é... A Mari e o Zé Maria estão com a mão levantada ainda. Vocês têm mais dúvidas? Zé, pode falar se você... Sim, não é dúvida. Eu queria... Professor Luiz Felipe Xavier, boa noite. Boa noite. Havia se referido ao quentão. Eu havia me colocado à disposição de vocês para fazer o quentão curitibano e cozinhar os pinhões. Mas aí tem um custo. Eu posso fazer isso sem cobrar nada, mas tem o custo de comprar. Eu posso até fazer o levantamento de preço mais barato e tudo mais, que eu já até tenho. Faz para a gente o levantamento que a gente já te passa depois as coisas aí. Eu me coloco à disposição, só precisa trazer um panelão, as coisas para, enfim, fazer as coisas, mas isso eu me coloco à disposição. Faz um romaneio do que você precisa, José. Eu passo uma lista. Bom, é o seguinte, a novidade, acho que o Jimmy até conhece, é um quentão diferente do daqui, que eu adicionei para cada litro de vinho tinto seco, um copo americano de velho barreiro, e ao servir, tendo lá os outros ingredientes, claro, e ao servir uma colher de gemada. Essa é bem paranaense. Fazendo homenagem aí ao time. Legal. Mari, tinha dúvida também, Mari? Eu passo para o Morelli isso depois. Sim. Eu me inscrevi no formulário quando a data era outra. Precisa refazer a inscrição ou não? Eu acho que sim, né, Morelli? Você atualizou? Sim, não precisa refazer, não. Já está na lista de convidados, viu, Mari? Então tá bom, então, professor. Obrigada. Tranquila, viu? Aí, à medida que a gente vai chegando mais próximo, a gente já vai ter o panorama, né? Quantos terão, o que a gente tem já conseguido. Mas essa ideia das atividades, né, outra coisa interessante de palpites e sugestões como essa do pinhão e do quentão à noite, José, está incorporada. Acho que todos os dias à noite vai bem um quentão e um vinho. A gente depois vê isso certinho com você. Vamos incorporar, sim. Outra coisa que a gente quer incorporar é toda noite ter alguma atividade cultural lá, né? E algumas pessoas a gente quer convidar, mas também está em aberto aí, né? Nós, nas outras edições, tivemos boas falas lá à noite, né? Em torno do fogo. Dessa vez, agora, a gente quer ter projeção à noite, porque a gente tem projetor, tem jeito da gente fazer uma projeção, então dá para rolar algumas coisas como projeção de fotos das edições anteriores, né? E dá para levar também coisas nesse sentido. E acolher aí sugestões, como essa sugestão culinária aí do José, veio bem a calhar. Bruno, não queria falar nada não, mas o João Pedro toca violão também, viu? Ah, é? Até foi embora. Ficou com vergonha. Ótimo, violão vai ter lá, ótimo, a gente tem que pensar... Ótimo. Já vamos providenciar violão. Instrumentos. Legal. Muito bom. Encerramos, então? Vamos ver se tem mais sugestões aí. Nossa, já são 9h30. Bom, mais alguém tem alguma fala, alguma sugestão? Eu, José Maria. Diga lá, José. Duas coisas que eu acho que são preocupantes quando se junta bastante gente. Primeiro, segurança.
E quanto ao brainstorming, segurança que eu digo, segurança mesmo, né? Em volta de toda a atividade. E apenas sugestão quanto ao toró de Parpite é juntar a maior quantidade de pessoas sem crítica aos palpites que forem dados, né? Para agilizar o brainstorming. É isso. Quem nunca participou de brainstorming, assim, você nunca pode falar contra uma ideia que já foi falada, você tem que falar uma outra ideia, né? Sempre no sentido de... mas apresentando quais são os problemas para se resolver. E aí, os palpites, as sugestões, caminham na direção de resolver esses problemas, sem crítica a priori. Sim. Bom, maravilha. A gente pode ir fazendo isso lá pelo grupo. Vai ser muito bem-vindo as suas sugestões, críticas dos anteriores. Você falou de uma coisa muito importante, realmente, primeiros socorros. E uma das autocríticas que a gente tem que fazer, por sinal, eu estou com essa autocrítica me doendo há 3 ou 4 dias aqui. Eu fiz um corte muito pequeno no dedo, mas como incomoda, né? E nós tivemos alguns acidentes lá sérios, né? O Morelli, por exemplo, apertando lá os parafusos, caiu um cisquinho milimétrico no olho do Morelli. Não só tirou o Morelli aquele dia do trabalho, como o Morelli ficou quase que uma semana depois para se recuperar do olho, que poderia ter sido sério, né? Uma coisa pequena, uma fagulhinha, sem falar no pé do nosso querido professor Luiz Felipe, que levou uma semana para desinchar, porque ele estava sem calçado adequado para a obra. Então, uma coisa que a gente vai ter que ter um rigor... Casa de ferreiro e espeto de pau. Nós vamos ter que ter um compromisso cá entre nós, que a fase do erro já passou. Nós vamos ter que estar devidamente vestidos, devidamente preparados, porque esses acidentes já aconteceram entre nós e ainda bem que não teve... Ah lá, ó, Morelli... Morelli já está preparado, olha aí. Eu já encomendei a bota, já. Isso. Então, vestimento adequado. Vamos ter que levar também uma farmácia, né? Ou seja, uma farmacinha lá para primeiros socorros. O João Pedro já trabalha nessa área, ele já João falou Pedro, que ele vai trabalhar com a parte de recreação e isso. Pode deixar que eu ajudo com vocês aqui. João Pedro, a gente leva o violão, você leva a farmácia. João Pedro, vocês têm que ir na quarta-feira já para já conferir a carteira de vacinação das pessoas que vão entrar lá, viu? Uma pena, porque a gente vai só conseguir sexta-feira. Legal. Bom, aí a gente vai fazendo esse checklist aí pelo grupo. Foi muito legal. A gente vai fazer um outro, né? E a partir de hoje aqui a gente vai sempre soltando lá informativos, né? E vamos que vamos. Só um recado antes de... A Mariuara não está constando como inscrita, Mariuara. Mas eu falo o seguinte, para você se inscrever amanhã, que daí eu vou inserir umas questões importantes aí sobre essa questão dos dias que vai participar, a carona, tá? Eu estou colocando isso já no formulário, tá? Ah, tá bom então, professor. Porque eu tinha me inscrito, e aí, se não está aparecendo aí, então amanhã eu faço de novo. A inscrição. Ô, Morelli, vai e virar quando puder... Oi. Quando puder mandar esse link do formulário de novo, vai ser bom também. Manda no grupo. Morelli, manda no grupo. Vou mandar no grupo assim que ficar pronto, tá? Isso. Beleza, porque aí a gente manda para a galera da faculdade também. Tranquilo. A gente vai fazer uma revisão, ver se não está faltando nada, para as pessoas não terem que repetir os procedimentos, viu? Aí, ó, Vanessa, você tem que chamar esse cara aí, o Luiz Felipe, para sua banca. A Vanessa, Morelli. Ah, é? Felipe, vou entregar. Ela vai fazer um TG muito interessante lá em Taubaté. Como é que é mesmo, Vanessa? É um centro educacional de práticas regenerativas. Legal. Saiu da ideia de um laboratório de um canteiro de obras, né, que toda escola de arquitetura tem que ter, a partir daí, e evoluiu. Inclusive, a orientadora dela
é a Anne, a professora Anne, que faz parte do Legal. nosso também. Exatamente. Depois a gente conversa mais. Ah, vai ter muito papo lá. Gente, tá solta a bola aí para a gente se despedir. Eu deixo aqui boas férias para todo mundo que conseguiu passar em metodologia, em história da arquitetura brasileira. E estrutura de madeira. Estrutura de madeira, projeto. Que conseguiu fazer o TCC, certo, Priscila? E ainda tem que entregar a edição revista e ampliada aí. Valeu, uma boa noite a todos. Ajude a divulgar, viu, pessoal? Ajude a divulgar para os amigos, para os colegas aí, tá? É bacana, vai ser bem interessante mesmo, viu? Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau. Tudo de bom para vocês. gente. Valeuzão. Boa noite, gente. Prazer. Valeu, Priscila.